Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno. E hoje a gente tá com um plantão Zoomundo muito especial, muito pedido. A gente recebeu ao longo da semana passada muitos pedidos pra gente falar de uma nova espécie fóssil que tá dando o que falar, o Perucetus colossus, que pode ser o maior animal da história. Vamos falar sobre isso aqui agora. Será que ele era maior que uma baleia azul? Você vai descobrir vamos ver. já já. Então, bom, vamos começar falando sobre quem são os maiores animais da história que nós conhecemos hoje. Então, em relação aos animais terrestres, os maiores animais terrestres de todos os tempos são os dinossauros, especialmente os dinossauros saurópodes, os pescoçudos, como por exemplo aqui, que eu e Amanda estamos numa foto na frente do Patagotitã, na exposição que teve aqui no Brasil desse bicho, animal imenso, de absurdo, e é um animal que poderia chegar aí até umas 80 toneladas, mais ou menos. É o peso de uns 20 elefantes africanos, é muito grande. Só que quando a gente vai para a água, as coisas ficam ainda mais pesadas na água. Isso porque a água ajuda a manter, por conta das características físicas dela, ela ajuda a dar suporte para o peso dos animais. Então é mais fácil ser grande na água do que em terra firme. E o maior animal que a gente tem conhecimento, até então pelo menos, de todos os tempos, vive até hoje, que é a baleia azul. Um bicho que pode ultrapassar aí os 30 metros de comprimento e chegar a pesar até 180 toneladas. E é um privilégio a gente poder viver na mesma época que um animal tão incrível desses vive. E é um bicho que, lembrando que está ameaçado de extinção, né? A gente tem essa questão da caça às baleias, Sim. que foi muito forte no passado, acabou dizimando muitas populações. Baleia azul segue aí, né? Está ali numa categoria de ameaçada, mas é um privilégio a gente olhar para o mundo hoje e ver um animal tão incrível como ela. Com certeza, temos muito que preservar. Mas aí veio essa descoberta do Perucetus. O Perucetus é um cetáceo, né? Cetáceo, para quem não sabe, é o grupo que inclui baleias e golfinhos. É um grupo com uma história evolutiva fantástica, porque eram animais que eram terrestres e foram aos poucos migrando para o ambiente aquático, e a gente sabe isso muito bem, porque eles têm um registro fóssil muito bem documentado, com fósseis com muitas características intermediárias. O Perucetus, por exemplo, ele é do grupo dos basilosaurídeos, que é uma família de cetáceos que viveu durante o período Eoceno, mais ou menos entre 43 e 34 milhões de anos. E os basilosaurídeos, de uma maneira geral, eles possuíam algumas características já de animais aquáticos, mas ainda... 100% aquáticos, 100% aquático, mas com características ainda um pouco diferentes das características dos cetáceos atuais. Por exemplo, quando a gente olha para o Basilosaurus, por exemplo, a gente vê que eles possuem ainda ali uma cintura pélvica com essa nadadeirinha, né, essas patinhas ainda vestigiais, essas patas traseiras vestigiais, que se a gente olha para os cetáceos de hoje, eles já não possuem mais essa estrutura. E outra coisa que chama atenção é a narina. Os cetáceos atuais, eles possuem uma narina bem no topo da cabeça, assim, em cima dos olhos mesmo. E os primeiros cetáceos que ainda eram terrestres, eles tinham a narina na ponta do focinho. E onde que está a narina dos basilosaurídeos? No meio do caminho. Por isso que a evolução dos cetáceos é algo tão incrível. Então, esse fóssil novo é desse grupo aí, dos basilosaurídeos. E ajuda a preencher mais algumas novidades, porque aparentemente ele é um fóssil que ele mostra um basilosaurídeo com um estilo de vida bem diferente de outros cetáceos que a gente conhece. Então, de onde vem esse cetáceo? Ele é do Peru, por isso o nome Perucetus. E comenta aqui embaixo se você também deu uma risadinha de quinta série ao descobrir que a tradução do nome dele é a baleia do Peru colossal. Porque não tem jeito, a gente pode fazer um doutorado, um pós-doutorado, o que for, mas a quinta série reside firme e forte dentro de nós. E ele foi descoberto ali a alguns quilômetros de Lima, né, que é a capital do Peru, e ele foi descoberto em rochas da formação Paracas, que datam
do Eoceno, como a Amanda comentou, entre 38 e 39 milhões de anos atrás. Só que quando os pesquisadores olharam para esses fósseis, imediatamente veio uma surpresa. Bom, vamos entender primeiro quais fósseis que foram encontrados. A gente tem ali uma ilustração ali em cima do Perucetus, e em vermelho a gente tem os fósseis que foram encontrados, né? As partes do esqueleto que foram fossilizados, que foram encontrados. E aí, quando a gente olha à primeira vista, a gente pode pensar, nossa, mas só, né? Não achou crânio, não achou foto, né, de repente, de outras estruturas, só achou vértebra e costela? Pois é, mas a paleontologia é assim, né? Você que é paleontólogo. Pra gente isso aí tá ótimo, já tem muita informação que dá pra descobrir com isso. E aí, com base nisso, os pesquisadores estimaram tanto o tamanho como o peso do Perucetus. E aí, muita gente se questiona, mas dá pra gente saber o tamanho e o peso de um animal extinto baseado apenas em vértebras e em costelas, né, aí no caso? E a resposta é sim, porque a gente sabe que tem alguns ossos que são um pouquinho mais diagnósticos para esse tipo de cálculo, e também você sempre tem a comparação com outros fósseis, com outros bichos. Então, comparando, né, todo o trabalho da paleontologia é muito comparativo, né? Então, a gente tem as estimativas. Para tamanho é um pouco mais fácil. Para peso é um pouco mais difícil, né, para massa corporal, porque boa parte da massa corporal de um animal, vamos colocar aqui, de um vertebrado, você tem músculo, você tem tecido mole, gordura, e essas coisas praticamente não se preservam, muito difícil. Então, realmente, para a gente calcular massa corporal de um animal extinto é um pouco mais desafiador do que calcular o tamanho, e você trabalha aí com um pouquinho mais de margem de erro, né? Quais são as estimativas aí para o Perucetus? No caso desse animal, a estimativa de tamanho é de 17 a 20 metros de comprimento, o que não é nenhuma novidade. A gente sabe que existem basilosaurídeos desse tamanho, o próprio Basilosaurus, que dá nome ao grupo, tem aproximadamente esse tamanho mesmo. Só que as estimativas de massa corporal é que chamaram muito a atenção. Elas são de 85 até 340 toneladas. E qual que é o problema aqui? Bom, a baleia azul, que é o maior animal que a gente tem em conhecimento, pesa no máximo umas 180, pode estourar até 200 toneladas. O que é um absurdo já, O que já é um absurdo aqui. Pensa agora, então, um animal que é quase o dobro disso. É absurdo, né? A gente pensar. E aí, quando a gente olha também para essa estimativa, né, é um intervalo que parece muito alto, né, muito grande, de 85 a 340, como que funcionou esse cálculo e tal. Primeiro vamos entender uma coisa antes, vamos olhar para as vértebras desse bicho. O que chama a atenção de vocês? Olha aqui bem para elas estão aqui embaixo, né, foram escaneadas aqui. Não parece que elas estão inchadas artificialmente? O fato delas estarem inchadas assim é porque elas são muito espessas. Elas são robustas, né? Acho que essa é a palavra. Bem robustonas, assim. Parece que alguém injetou água nelas e ficaram bombadas. Essa robustez nos ossos ela é chamada de paquiostose. E é uma característica que evolui frequentemente em animais que saem da vida terrestre e vão para uma vida aquática. Isso porque... como nós somos animais que respiramos ar do lado de fora, a gente tem um saco com ar aqui dentro que é o pulmão. Então quando você vai tentar mergulhar, isso diminui muito a densidade do seu corpo e você tende a boiar. Então os animais precisam fazer muita força para mergulhar, especialmente no oceano, por conta da água salgada. A gente que é humano e quando a gente quer mergulhar efetivamente, a gente usa um cinto de lastro. Quem é mergulhadora deve saber. Então é um cinto com pesos que ajuda a gente a afundar mais na água para poder realizar o mergulho. Então a gente usa esse tipo de lastro. Agora, animais que já são aquáticos, eles meio que têm um lastro natural, que é o que o Bruno está explicando, que é a paquiostose, que é a robustez de alguns ossos, né? A robustez do esqueleto de uma maneira geral. Um bicho muito interessante que é conhecido
por ter um esqueleto muito robusto, né, ter uma paquiostose muito alta, são os sirênios, os peixes-boi, os dugongos. Então eles são realmente bem robustões, não só o corpo em si, né, em termos de musculatura, de gordura, mas se a gente pega uma vértebra de um peixe-boi, ela vai ser robustona também. Porque serve para o animal ficar mais ali no fundo, sem precisar ficar fazendo força. Para afundar. Para afundar. Como os sirênios, eles comem a vegetação que está ali no fundo, dos rios, por exemplo, ou algas em alguns casos, eles precisam estar constantemente ali no fundo. E uma coisa muito interessante desse trabalho é que os autores fizeram uma análise histológica. Eles cortaram uma parte da vértebra para ver como que são os tecidos por dentro. E olha aqui, essa imagem. Olha só, aqui são alguns cortes, né? Mas olha só que interessante como o osso é praticamente 100% preenchido. Você não vê poros, você não vê aquela estrutura mais esponjosa que você típica, costuma ver em ossos assim. É um negócio quase que 100% sólido. E isso chama muita atenção. Então ele era um animal com um grau de paquiostose muito mais alto do que qualquer cetáceo conhecido. Mas como a Amanda bem lembrou, o problema aqui é a distância dessas estimativas de massa corporal. Porque se você pensar de 85 a 340, qual que é um ponto no meio aí? Vai, mais ou menos 210. Isso significa que a margem de erro deles é praticamente uma baleia azul, para mais ou para menos, né? Então, uma margem de erro de uma baleia azul é um pouquinho grande aqui para a gente utilizar como uma margem confiável. De qualquer maneira, mesmo se você considerar as estimativas mais conservadoras, de 85 toneladas, já é um animal absurdamente grande, absurdamente massivo. Ele pode ser maior do que a baleia azul? Pode. É possível sim que ele seja maior do que a baleia azul. Até porque, quando a gente compara o presente com o passado, é uma comparação meio injusta. Porque o presente é só o momento atual, enquanto o passado são os últimos 4,5 bilhões de anos na Terra. Então, o passado é um intervalo gigantescamente maior do que o presente. Então é possível e até plausível que tenham existido animais maiores do que a baleia azul. Agora, a gente pode afirmar que ele é com certeza maior do que a baleia azul? Não, gente, afirmar não. Até porque, em primeiro lugar, é uma estimativa, são estimativas, e são estimativas que fazem sentido, partiram de uma metodologia, mas ainda assim foram feitas com pouco material disponível que tinha. Então, para a gente ter uma estimativa mais acurada, a gente precisaria de mais partes do esqueleto, mais fósseis, mais descobertas, né? Descobertas de outros indivíduos, por exemplo, para a gente ter uma lacuna menor, né, pra gente preencher mais essas lacunas. Então a gente torce para que se encontre mais esqueletos, mais fósseis desse bicho, pra gente cada vez mais tendo uma precisão um pouco maior. E isso acontece direto na paleontologia, tá? Um exemplo que a gente sempre fala aqui, a gente falou há poucos dias atrás, foi o megalodon. As estimativas do megalodon de tamanho sem vira e mexe mudam, porque tem novos estudos, novas tecnologias também para estudar os fósseis de outras maneiras. Então é assim que funciona. Então o que a gente conclui disso tudo é que o Perucetus era de fato um cetáceo muito grande, com a possibilidade sim de ser, até onde a gente sabe, o maior animal conhecido. De ter a possibilidade, Exato. Tá? Não é que ele é de fato, vamos assumir, não. Hashtag queremos mais baleias do Peru colossal. É só assim que a gente vai descobrir. Queremos. E uma coisa que muita gente acabou criticando é em relação à reconstrução desse animal. Porque olha isso aqui, né? Parece bem ridículo um modo de vida desse jeito. Mas considerando que esse animal tem um esqueleto que é muito próximo na sua estrutura do esqueleto dos sirênios, e os sirênios, como o peixe-boi, vivem dessa maneira, não é estranho de imaginar. Uma das principais críticas em relação a essa reconstrução foi a cabeça ser muito pequena. Nossa, mas até parece que um animal assim ia ter uma cabeça só desse tamanho. De fato, é estranho mesmo, mas a evolução prega peças na gente, eventualmente,
como nos bizarros cotilorrincos lá do passado, né? Que é um sinápsido, tá? Que faz parte aí da nossa linhagem. Nós que somos mamíferos somos sinápsidos também. E a gente falou desse bicho no especial de evolução dos sinápsidos que a gente fez, ficou incrível. Tem 9 episódios. Então acompanhem esse especial, tá bem bacana. E esse bicho tem aí um fóssil completo, gente. Um fóssil muito bonito, né? Impressionante desse bicho que é todo robustão, mas tem uma cabecinha. Então, sim, é possível que um bicho que tenha grandes proporções corporais tenha uma cabecinha pequena. Fora que os próprios autores eles falam que se basearam para reconstruir isso aqui nos esqueletos de outros basilosaurídeos conhecidos. E os basilosaurídeos não são cetáceos com cabeções muito compridos, igual os misticetos atualmente, igual a baleia azul. Sim. Que a cabeça é boa parte do comprimento do corpo. É verdade. Não, eles têm a cabeça pequena, A cabeça naturalmente. já é pequena, né? E lembrando que o crânio não foi encontrado desse Exato. bicho. Então a gente trabalha com o quê? Com estimativa. Então comparando com os basilosaurídeos, com Já outros conhecidos. basilosaurídeos, chegaram nessa reconstrução. Eu não tenho problema com essa reconstrução. não. Deu o que falar. Mas Assim. eu achei interessante. E uma coisa muito legal, que eu achei um dos pontos fortes do trabalho, é que eles fazem algumas estimativas para ver o quanto de flexão esse animal tinha durante a sua locomoção. Tanto a flexão dorsal, dorso ventral, né, de cima para baixo, como também a flexão lateral, quanto que ele conseguia se mover para os lados. E uma coisa que eles encontram é que, ao contrário de outros cetáceos primitivos, o Perucetus teria uma locomoção, uma flexão lateral da sua coluna muito pequena, mas uma grande flexão dorso-ventral, especialmente a ventral. Especialmente uma capacidade de dobrar bem a coluna para baixo. E para que isso serviria então? Como a estimativa é de que, a inferência aliás, é que esse animal tinha um estilo de vida parecido com o de um peixe-boi, ou seja, que ele ficava andando associado ao fundo do oceano, então ele eventualmente precisaria se levantar para poder respirar. Essa flexão poderia forçar o peso do corpo de uma maneira bem forte a parte de trás para que a parte da frente se descolasse do fundo e conseguisse chegar até em cima. Então o animal acaba economizando energia, já que eles são muito compridos, né? Então não precisa nem tirar o corpo inteiro da água para poder respirar. Muito legal. E em relação à alimentação, né? Porque o peixe-boi, por exemplo, ele é herbívoro, mas será que o Perucetus seria herbívoro também? A gente não tem o crânio do bicho, então não dá para fazer esse tipo de inferência, mas a gente tem o comparativo com os outros cetáceos. E a gente não conhece nenhuma espécie de cetáceo, nem atual, nem extinta, que seja herbívora. Então, a gente trabalha com a hipótese de o bicho ser carnívoro mesmo. Então, com esse hábito mais voltado para o fundo, né, para o ambiente demersal associado ao substrato, é de esperar que esse bicho se alimentava justamente de animais que vivem ali no chão mesmo, no substrato ali marinho. De repente até animais mortos. Pode ser também. Né? Ou animais mesmo que tem esse hábito, talvez Conchas, talvez. moluscos, né? Esse tipo de alimentação. E uma outra inferência, até comparado com a questão do peixe-boi, é que ele vivia num ambiente mais costeiro. E esse peso dele, essa paquiostose tão desenvolvida, ajudaria ele a não ser levado ali pelas ondas, né? Pela maré ali das regiões mais rasas. Então, muito legal que o estudo trouxe essas outras questões também de modo de vida do bicho. Então é um trabalho incrível, muito bom, a gente achou um trabalho excelente. As estimativas são plausíveis perto do que a gente tem de tamanho, mas hoje em dia vai dizer, dá para afirmar que ele é maior que a baleia azul? Não dá para afirmar. O que dá para afirmar é que ele é um possível animal pelo menos de um tamanho próximo de uma baleia azul. Potencial. Se ele é maior ou menor, ainda precisamos de mais trabalhos. Precisamos de mais trabalhos. E baleia azul ainda é oficialmente o maior animal do mundo. Pelo menos aqui no Zoomundo é o que a gente considera.
E se você gosta desse tipo de animal, aliás, quer saber mais? Nossa, que interessante, Basilossaurídeo, que bicho que é esse? A gente fez um vídeo bem recente aqui no canal contando a biologia insana de um parente próximo do Perucetus, que é o Basilossauros. E para conferir é só clicar no vídeo que está aparecendo. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau! E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.